O Partido Socialista no último fim de semana foi a votos internamente e a minha palavra vai para felicitar o secretário-geral António José Seguro pela sua eleição, pelo voto inequívoco que os militantes do Partido Socialista em todo o país conferiram ao nosso secretário-geral do partido para prosseguir a sua política de afirmação de uma alternativa a estas políticas totalmente insensíveis aos problemas das pessoas e da economia do país e também a afirmar um projeto de confiança, gerador de confiança junto do eleitorado português, que é isso que todos nós desejamos neste momento. Em relação a uma outra questão, tem a ver com o Sr. Secretário do Orçamento, que esteve na Assembleia da República a semana passada, para voltar a debater o problema da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. E eu próprio confrontei-o diretamente com uma série de incongruências da própria lei, que nós já identificamos aqui nos diversos debates anteriores, e sobre os ataques diretos que esta proposta de lei do Governo da República faz à Madeira e aos madeirenses e à nossa autonomia. Infelizmente, nós pudemos ouvir pela boca do Sr. Secretário de Estado do Orçamento que há uma grande insensibilidade em relação a estas nossas preocupações, mostrando que este Governo da República, do PSD e do CDS, está determinado em castigar os madeirenses com esta proposta de lei e penalizar as autonomias. Vamos para os assuntos em discussão. Começo pela revisão constitucional. Hoje, na Assembleia Regional, hoje, terça-feira, o assunto esteve em debate, rever a Constituição no que toca às autonomias, um assunto suscitado pelo PSD. O CDS tem também uma proposta própria relacionada com este assunto, mas importa aqui perceber que o tema da revisão só poderá ser abraçado na Assembleia da República, Dr. Jacinto, se houver um deputado da Madeira ou um grupo de deputados, exatamente, que abrace esta causa, digamos assim, e apresente. Há ambiente, há espaço neste momento para que o assunto possa ali ser suscitado. Qual é a sua opinião? Bom, uma revisão constitucional não é propriamente uma ideia para se tomar de ânimo leve. Nós temos de equacionar se há ou não vontade política por parte do Parlamento, que é preciso, de facto, uma vontade esmagadora do Parlamento para encetar um processo de revisão desta natureza, mas em relação à questão que está a colocar relativamente à discussão que acontece na Assembleia Legislativa da Madeira, por iniciativa do PSD e também do CDS, com um projeto que pretende apresentar, mas o que é facto é que nós temos de refletir porque é que estão a fazer isso. Se a última revisão constitucional de fundo que aconteceu foi precisamente uma revisão constitucional que veio para acudir aqui a um conjunto de problemas das autonomias. Foi tida mesmo, a 2004, foi tida como a revisão para as autonomias e que nos conferiu, de facto, um conjunto de poderes e melhorou aqui um conjunto de exigências que estava na Constituição da República relativamente às autonomias regionais da Madeira e dos Açores. E, infelizmente, o poder político regional, a maioria que está na Assembleia Legislativa da Madeira, ainda não teve a vontade política para rever o Estatuto Político-Administrativo e, dessa forma, conformar o Estatuto com essa revisão, com essa Constituição da República que veio decorrente dessa revisão de 2004. Não há vontade para rever a nossa lei principal das autonomias, que é o Estatuto Político-Administrativo, e de vez em quando levantam este fantasma da revisão constitucional e só posso entender que é mais um número, igual aos outros anteriores do PSD e de Alberto João Jardim, para desviar a atenção das pessoas do falhanço da governação a nível regional e dos problemas reais sentidos pela população, pela economia. Porque o que os madeirenses, o que os empresários, o que nós precisamos na Madeira é de resolver rapidamente uma série de problemas e rever os instrumentos que sejam efetivos e as políticas que sejam efetivamente capazes de resolver os problemas. E eu estou a pensar, por exemplo, no plano de ajustamento económico e financeiro para a região autónoma da Madeira. Se esse é que tem de ser urgentemente revisto, temos de congregar as vontades políticas no Parlamento Regional para fazer valer, e como temos feito, de certa maneira, com a nossa intervenção na Assembleia da República, o Governo da República, que é necessário rever este instrumento, este plano de resgate para a Madeira, de maneira a podermos resolver imediatamente uma série de problemas que estão a asfixiar as empresas e as famílias. Em sua opinião, rever a Constituição nesta conjuntura, olhando para as autonomias, é perfeitamente extemporâneo, nem faz parte do seu calendário, nem do Partido Socialista? É evidente que não faz sentido neste momento, porque o contexto político neste momento não é favorável a qualquer revisão constitucional
que seja, por sua vez, favorável às autonomias. Em primeiro lugar, basta o que nos estão a ver, o que nos estão a fazer com este plano de resgate da República, o Governo da República, e em relação à Lei de Finanças. Portanto, se o ambiente não é favorável, se nós estamos a provocar ou a pedir uma revisão da Constituição para melhorar a nossa condição autonómica, certamente estamos a abrir caminho para ainda nos prejudicarem mais. Mas o que é importante é, para além da questão do ambiente político que neste momento não é favorável a uma revisão constitucional e às próprias autonomias, é mais importante refletir nos instrumentos que possam ter resolução imediata nos problemas que entram pela casa das famílias adentro e pelas portas das empresas adentro. E por isso é que o Governo Regional, as forças políticas na região, que têm assento no Parlamento Regional, deviam se concentrar na revisão das políticas a nível regional para agilizar processos e dinamizar a nossa economia, criar emprego, combater estes flagelos todos que nós estamos a sentir de pobreza e de exclusão social e rever, acima de tudo, aquele plano de resgate que todos nós já conseguimos compreender, eu acho que toda a gente já compreendeu, que é um plano que é inexecuível e que está a asfixiar cada vez mais a Madeira e que a Madeira não terá condições de prosseguir a sua vida política, económica e social com esta austeridade que nos está a ser imposta pelo Governo da República com o plano de resgate. O que aconteceram no Governo? Eu não sei se me é permitido, mas eu gostaria de me referir àquilo que foi dito. Nomeadamente o deputado do CDS que fala sobre a nossa autonomia fiscal. A Madeira teve grande autonomia fiscal para fazer... Tem umas coisas pequenas. Porquê é que diz que a Madeira tem autonomia fiscal? Obrigado. Para fazer o tal diferencial fiscal dentro, em sede de IRS, IRC e IVA de 30% e nunca fez, nem sequer fez uso como os Açores têm feito. Não é suficiente, mas é evidente que as valências que a Constituição já nos confere, os poderes que nos tens conferido, a Madeira ainda não soube utilizar, nem soube aproveitar ainda as competências que a Constituição nos dá em termos de autonomia. Ou seja, o Executivo não teve essa capacidade de fazer. E andamos para aqui a levantar outra vez o fantasma da revisão constitucional num ambiente em que a Assembleia da República tem uma maioria que é hostil às autonomias. E nós, ao incitarmos isso, só estamos a acabar ainda mais o buraco relativamente ao problema das autonomias. Mas não é hostil quanto a maioria socialista, mas é hostil. A Lei de Finanças, o que está aqui a dizer, e Alberto Jardim levanta as mãos, até uma fotografia bem coisa, as mãos à cabeça, 335 milhões de euros para retirar. Ou seja, quando se está a dizer que queremos uma revisão constitucional para ainda haver mais recursos financeiros para fazer face aos custos das autonomias, é evidente que esta maioria que está a governar a República é insensível e não vai mandar mais dinheiro, eles estão a retirar cada vez mais dinheiro. Já fomos lixados. Os senhores já conhecem o PSD e o CDS. Já fomos lixados. A opinião é aquela que todos os portugueses têm praticamente neste momento, ou o senso comum nos leva a ter. Isto não foi uma remodelação governamental isto não foi uma remodelação governamental. Eles queriam, mas não tiveram. Que venha ao encontro das expectativas dos portugueses do país e também dos dirigentes, ou de muitos dirigentes, dos diretórios partidários a nível nacional, do PSD e do CDS. Principalmente o CDS, que está muito cético e está muito cético em relação a estas mexidas que aconteceram no governo, aborrecido até, o CDS manifestou esse aborrecimento público que contrasta com o entusiasmo do CDS Madeira. Já vai poder esclarecer se está ou não. Eu ouvi as declarações. Doutor Rui Barreto, passa para aquela cadeira. Eu ouvi. Os outros de agora passa a falar no nome do CDS. Não, tem uma via aberta, tem uma linha aberta com o CDS. Continua. Eu ouvi o porta-voz do CDS, à saída dos órgãos dirigentes do CDS, dizer o que disse desta remodelação. A dizer que isto, quanto muito, é um primeiro ato de muitas remodelações que é preciso ver a acontecer. E foi altamente... Então, são dirigentes de topo do CDS. Portanto, eu não estou aqui a inventar coisas. Já lá vamos. Ora, o CDS a nível nacional e o Dr. Paulo Portas manifestaram todos estes amulos em relação à governação, mas isso é um problema naturalmente da coligação que devem de resolver, mas que estão altamente céticos em relação a estas mexidas do Governo da República, nomeadamente da responsabilidade do Primeiro-Ministro Passos Coelho, e que contrasta, de facto, estas remodelações que aconteceram, contrasta com o entusiasmo do CDS Madeira em relação a estas remodelações a nível governamental, nomeadamente deixando o CDS. Bom, e falando da sua opinião em relação aos dois ministros, Marcos Guedes
Guedes e Miguel tal como Poiares disse, Maduro. e de forma muito mais assertiva, o deputado Guilherme Silva, Era tempo de mais esquecer. prudente, porque as políticas não mudam só com a simples mudança de uma pessoa na governação ou de duas pessoas. Portanto, há uma política que está marcada pela estratégia do governo. E o governo, sabemos que é composto por dois partidos que governam o país e, naturalmente, que têm uma estratégia definida em relação a estes dossiês que não mudam só com a substituição de ministros. Portanto, se houvesse uma remodelação muito mais profunda que levasse o governo a mudar, aí sim, a sua estratégia política de fundo em todos os setores, e aí poderíamos ter muito mais esperança de que as coisas pudessem vir a mudar em relação àquilo que está predefinido pelo exercício de governo de Miguel Relvas. Ou seja, o deputado do PSD já disse aqui bem que em relação às questões da RTP, dos dossiês que foram lançados em relação a estas políticas que aqui deixaram, já estão em andamento, isso já está praticamente nas mãos da administração, a administração já divulgou exatamente qual é a ideia que tem. Portanto, este processo já sofreu tantos reveses. Bom, é evidente que não é a solução que nós temos muitas reticências e temos dito, temos criticado a solução deste governo para o problema da televisão pública e da rádio, mas eu não acredito que este ministro venha fazer tábua rasa de todo o trabalho que já foi feito e voltar outra vez à estaca Criar zero. aqui uma Seria nova o ideal. página. Seria o ideal, porque este processo foi tudo muito mal conduzido, de forma totalmente enviesada e irrefletida por parte do ministro que mostrou não ter Está competência ultrapassado. As questões fundamentais estão ultrapassadas. não ter capacidade para gerir estas competências que teve no âmbito do seu ministério. Miguel Relvas, nomeadamente. Agora, é evidente que nós temos a de esperar para ver se vai haver alguma mudança substancial relativamente às políticas. Mas acho que é óbvio que o governo não vai mudar a sua estratégia de fundo de política só com estas duas pequenas remodelações que fez no governo.